Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos! Bem-vindos ao Café com Fé! Ao Café com Fé. Toda terça-feira, 6h59, nós estamos reunidos aqui nesse canal para falar apenas de fé, tá? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Estamos transmitindo aqui pelo Instagram do Café com Fé, né? Essa câmera aqui, vou ficar olhando muito para essa câmera de cá, tá? Estamos transmitindo no Maiara Sayonara e também estamos transmitindo pelo YouTube, pessoal. YouTube de fé, que aqui nesse canal também a gente tem um canal de fé através do YouTube, tá? Então, o pessoal que tá aqui pela primeira vez, nesse horário, toda terça-feira, 6h59, aqui no Instagram, pessoal do YouTube, o Instagram do YouTube é só de fé, né? Aqui no Maiara Sayonara é um Instagram de moda, onde eu falo para empreendedoras, mas aqui nós também falamos de fé, então toda terça-feira a gente reservou esse espaço para falar apenas de fé. Então agora a gente vai falar de estratégia de moda, não vamos falar de estilo agora não. Se você tem interesse de participar aqui desse nosso momento com Deus, esse café, esse encontro, que eu tenho certeza que Ele que te chamou até aqui, então seja muito bem-vinda, tá bom? E estamos transmitindo no Instagram, onde a gente só fala de fé, um Instagram novo, tá começando agora, só você colocar aí, buscar Café com Fé BH, tá? Café com Fé BH. A gente tá num propósito, pessoal, de 21 dias. Hoje é o segundo dia, tá? Onde a gente vai estar entrando ao vivo, 12h07. Porém, com esse adendo às terças-feiras. Porque terça-feira de praxe a gente já entra aqui às 6h59. Então, dentro desses 21 dias, quando for terça-feira, será 6h59 da manhã. Tá, consegui explicar? Nos outros dias, nos demais 21 dias, vai ser 12h07 através do Instagram Café com Fé, tá? E só terça-feira será aqui no Instagram Maiara Sayonara. Quem perdeu ontem, quiser começar hoje, quiser atualizar, assistir, está salva a nossa live de ontem. Foram 30 minutinhos no horário de almoço, no Instagram Café com Fé. Então pode entrar no Instagram Café com Fé, que você vai ver o nosso primeiro dia de propósito. Quem quiser começar hoje também, pode começar, tá? Só explicando rapidinho aqui sobre esse propósito, que muitas pessoas como a gente não entra em outros dias da semana para falar de fé, então muitas pessoas não assistiram e pode ser que queiram participar. Serão 21 dias, nós estaremos imitando aqui a fé de Daniel, né? Que por 21 dias ele abdicou de comer as coisas que ele gostava. Essa foi a fé dele, né? Então ele orou mais nesses 21 dias e Deus enviou a resposta. Desde o primeiro dia que ele orou, Deus já tinha respondido a oração dele. Daniel, a gente sabe que era um homem muito amado por Deus. Daniel não tá aqui mais hoje. Então, a nossa fé desses 21 dias, o propósito chama intimidade com Deus. É para quem quer ter intimidade. Não é para quem quer buscar uma cura pro parente, pro filho, pro marido, uma enfermidade física. Porque mais do que curar você de uma enfermidade física, Deus, ele quer curar a sua alma. Ele quer ter intimidade com você. Então, esse propósito é para quem quer, entende e reconhece que precisa buscar para a área espiritual, a vida espiritual. Se você não tiver alicerçada, minha amiga, você pode ter a loja que for, que você não vai sustentar, né? Você pode ser você pode ser rica, que nós vamos até trazer de exemplo aqui hoje. Nós vamos falar de Lucas 5, tá? Nós vamos falar em Lucas 5, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Depois a gente vai lá em João 21, tá bom? Nós vamos falar exatamente isso, sobre ter muitas coisas e aquilo não te sustentar. Então, nós entendemos, faz parte dos nossos princípios e valores, que a vida espiritual, ela tem que estar em primeiro lugar. Sem Deus a gente não pode fazer nada. O próprio Deus fala, né? Sem mim, nada podeis fazer. E é exatamente nada. Por mais que você não enxergue, na força do seu braço, você vai só enxugar gelo. Então, para quem realmente reconhece isso, tá? Então, esses 21 dias serão dias onde a gente vai fazer mais jejum, no mínimo 3 por semana, tá? Serão dias onde a gente vai abrir mão de programas seculares na televisão,
Então, ao invés de assistir jornal, novela, a gente vai assistir uma pregação, vai assistir por exemplo, uma novela bíblica, vai assistir um filme bíblico. Tem vários, né? Quarto de Guerra. Entra no canal do Telegram, que lá eu vou estar dando dicas de filmes, de séries, de aplicativos para vocês durante esses dias vocês entenderem mais a fundo da palavra, né? E também vamos orar 3 vezes por dia. E aí você escolhe os horários. Se vai ser meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, que é às 18 horas, meia-noite, 3 da manhã ou 6 da manhã. Porque espiritualmente são horários fortes. Tá? Você vai parar tudo que você tá fazendo em alguns minutinhos, tá, gente? Deus não tá esperando orações longas, compridas, repetitivas, não. Ele quer mesmo ter intimidade com você ao longo do seu dia, quer falar com você ao longo do seu dia. Pessoal do Café com Fé, a gente tá ao vivo aqui no Instagram Mayara Sayonara, por isso que a gente tá olhando aqui pra outra câmera, tá? Bora começar, a gente já fez aqui umas considerações de início, porque a gente tá em um momento especial, que são 21 dias de propósito aqui. Pega uma garrafa com água, quem consagrou a água de ontem, quiser hoje já consagrar, enche essa garrafa aí, tá? Na terça-feira não terá meio-dia e 7, exatamente, só 6h59, ok? Só nas terças-feiras aqui durante esses 21 dias. Deu pra entender direitinho, né? Então, quem quiser saber mais, também me chama no direct e entra no canal do Telegram, tá bom? Entra lá. Quem tá no YouTube já tem o link pra entrar no canal do Telegram. Tá logo abaixo na descrição do vídeo. Excelente, excelente. Lá a gente explica melhor sobre esse propósito, né? Que a gente tem a nossa fé é que daqui 21 dias nós possamos ter mais intimidade com Ele, a gente possa ter experiências com Deus e a gente está buscando ser habitação dele, né? Para que o Espírito Santo more dentro de você, não só te visite, que você não seja só uma casa de visita, tenha só experiências na igreja quando você vai, enfim. Não, que você seja morada eterna. Nosso corpo era para ser templo do Espírito Santo, né? É porque existe uma diferença muito grande, né? De ser a própria morada e receber a visita do Espírito Santo. Porque é só a gente parar para pensar, ele é o noivo. E o noivo é o quê? Para um encontro, para um casamento. É permanente, é a mesma coisa. Eu e a Mayara, é um casamento. Então nós temos que buscar esse casamento com Cristo. Realmente ser templo do Espírito Santo. Não apenas um relacionamento, não apenas um encontro casual, porque com Deus não funciona dessa forma. Ele não quer te transbordar um dia e amanhã não tá com você. Ou hoje ser o templo do Espírito Santo, não dá para ser o templo de Deus de um dia e no outro dia ser o templo do próprio mal. Então nós temos que buscar essa intimidade, proximidade, porque todo relacionamento é intimidade, é um casamento. Porque se eu não cultivar a intimidade com a Mayara, meu casamento não tem como prevalecer, não tem como dar continuidade. Então, da mesma forma, num casamento que nós temos que buscar intimidade, num trabalho que nós temos que nos entregar ao máximo para poder evoluir todos os dias, na sua loja você tem que evoluir todos os dias, se entregar cada vez mais, assim é com Deus. Só dessa forma que poderemos ter intimidade real com o Pai e Ele realmente habitar dentro de nós. Por isso que tem que haver uma purificação, uma limpeza no nosso ser. E quando a gente vai receber uma visita em casa, né, normalmente a gente arruma a casa, né, deixa tudo no lugar. E quando a visita chega, e aí a gente fala, né, olha, não repara a bagunça, não é verdade? Então, às vezes, com Deus também acontece isso, né, Deus, você vai ter uma experiência e aí você fala, não repara a bagunça, Deus, olha, não repara a bagunça. Mas não, vamos arrumar então antes, né, porque Deus não habita em lugar sujo, dentro da alma, né? Lugar que já está ocupado. Então, realmente exige renúncia, exige entrega, exige sacrifício. Então, nós não estamos aqui para te dar mais uma palavra. Você não está precisando de mais uma palavra. Você está precisando ouvir a voz de Deus e responder como Pedro aqui no que a gente vai meditar agora, né? Vamos fazer uma oração pra gente começar. Peço desculpas aqui pela tosse, mas não vou ficar tossindo aqui nessa live, em nome de Jesus. Bora lá, vamos fazer uma oração, porque quem tem que falar com a gente é o próprio Deus. Então, se você se sentir tocada aí, se Deus te incomodar, compartilhe essa live, compartilhe o Instagram do Café com Fé BH,
onde a gente está sempre falando sobre fé. Lá a gente está num propósito de 21 dias. Para quem está precisando, vamos fazer o que o Senhor Jesus nos ordenou, nos deu de orientação, né? Ser testemunhas dele e levar a palavra dele até os confins da terra. Quem realmente é nascido de Deus não tem vergonha de falar dele, né? Não tem vergonha de propagar a palavra dele com sabedoria, que a gente não vai enfiar a palavra de Deus a goela abaixo. Quem quer, fica. Quem não quer, não fica, né? Não é à toa que é um momento que a gente separa aqui toda terça-feira para falar de fé. Bora fazer uma oração? Exatamente, fazer a oração que ele tem que falar, não somos nós. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Espírito do Deus vivo, pedimos permissão, meu Pai, para falar contigo, para ouvir ao Senhor. Usa-nos, meu Deus vivo, para ser instrumento, candeia de luz do Senhor, como diz a tua palavra, meu Pai, para que a luz possa chegar em outras pessoas, outras almas. Que o Senhor fale com cada um que está aqui, meu Pai, e quem vai entrar ainda, meu Deus. Que abra os nossos corações, abra a nossa mente, abra o nosso subconsciente para ouvirmos e absorvermos o que vem do Senhor e que assim possamos dar frutos para o teu reino, meu Deus vivo. Que haja luz do Senhor, diferencial do Senhor em cada casa, em cada vida, agora, nesse momento, e que se multiplique cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Sim, meu Pai, que venha o Senhor falar através dos nossos lábios, que não seja nós falando aqui, e que o Senhor prepare cada pessoa que vai chegar até essa live, porque é o Senhor que está convidando, é o Senhor que está trazendo, e agradecemos ao Senhor por esse encontro nessa manhã, por essa oportunidade de estarmos reunidos, ainda que online, mas o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor está em todos os lugares e o Senhor usa essa ferramenta a favor do reino. E estamos aqui a favor do reino e que o reino de Deus se manifeste aqui nessa manhã, na vida dessas pessoas, na nossa vida. Que o Senhor venha falar forte, que o Senhor venha tirar as vendas dos olhos, que o Senhor venha se revelar pra gente, porque não adianta nada falar aqui, meu Pai, se o Senhor não se revelar. A parte do Senhor nós não podemos fazer. Então que haja um antes e depois, que o Senhor possa frustrar todos os planos de distração do inferno, porque sabemos que ele age na sutilidade. Então, para ele tocar alguém aqui para falar, você precisa sair dessa live, e às vezes a pessoa acha que depois eu assisto e não vai assistir porque ele não vai deixar. Então que o Senhor já venha amarrar e repreender todos os planos do diabo agora, para tirar a atenção de quem precisa. É quem precisa verdadeiramente ouvir essa palavra. E o Senhor sabe quem está aqui com o coração sincero. Então, meu Pai, que o Senhor venha penetrar os nossos corações e que o Senhor venha nos sondar, que o Senhor venha fluir rios de águas vivas dentro de nós, não só nessa manhã, mas pela eternidade, nesse propósito de 21 dias, é o que nós queremos, meu Pai, intimidade com o Senhor. Esse é o meu objetivo e quem for aqui também, o Senhor sabe, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bora lá, gente, vamos entrar aqui, nós vamos falar sobre Lucas 5, vamos falar sobre Pedro, quando ele saiu para pesca. E Pedro era um pescador profissional, né? Ele trabalhava como pescador, ele e os discípulos de Jesus, antes de Jesus que chamar... na época não era discípulo ainda, né? Exatamente. Era o cotidiano deles, a rotina deles, o trabalho da pesca. E aqui, no capítulo 5 de Lucas, fala sobre Pedro. Ele foi para pescar, ele saiu para fazer a profissão dele, mas ele foi no físico e não teve pesca. E não conseguiu pescar nenhum peixe naquele dia. E aqui no versículo 5, aqui no capítulo 5, versículo 5, fala assim: e respondendo, inclusive eu trouxe aqui, ixi, acho que o seu também não vai dar agora. Peraí, vamos ver aqui. O seu deu, olha aí. Eu deixei aqui eu acho que eu vou sair aqui do Café com Fé e vou deixar o outro. Vou sair aqui do outro Instagram. O vídeo. Depois eu posto lá. Deixei aqui, gente, olha só o que tá falando os primeiros discípulos. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Então, Lucas 5 aí, tá? Jesus, ele pregava em qualquer lugar. Jesus, aonde ele via pessoas, ele anunciava o reino de Deus, né? Ele veio para anunciar o reino de Deus, que o reino de Deus tinha chegado. E ele veio falar de salvação.
Então, quem acha o discurso de fé duro, quem acha o discurso chato, é o discurso do reino de Deus. Não é para todo mundo mesmo, sabe? Jesus, ele vai chamar e vai avisar todo mundo, mas não é para todo mundo. Ele já sabe disso. Então, por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, grande multidão, olha só, grande multidão. Jesus arrastava multidões. Muitos queriam só uma cura física, né? Muitos estavam ali só para criticar, para falar com que autoridade que ele pregava. Mas ele pregava com autoridade dos céus mesmo, né? A voz de Deus ali, quem ouvia sabia quem estava falando. Quem ouve Deus sabe que é ele que está falando, né? Porque a voz dele é uma voz de autoridade. Ainda que você se confunda, mas o próprio Deus confirma dentro de você. Só quem tem intimidade com Deus, só quem busca o Espírito Santo, só quem busca ele acha. Buscai-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o coração. Então muitas pessoas falam, eu não ouço Deus, não sei, Deus não fala comigo. Ele vai falar com quem busca verdadeiramente. Não busca murmurando, não busca reclamando, não busca só para os outros, mas busca para si em primeiro lugar. E ainda tem esse detalhe, né? Grandes multidões, trazendo para a realidade de hoje, você vê as igrejas, muitas igrejas lotadas. Mas o quê? Buscando uma bênção. Sendo que o Deus é a própria bênção. Essa é a diferença. Porque se buscamos Deus na essência, com a intimidade, buscar Ele, que Ele ainda fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque o que mais importa é o reino, o que mais importa é ter essa intimidade com Deus, o que mais importa é realmente ter essa aproximação com o Pai. Porque grandes multidões estavam perto dele, mas os milagres e maravilhas de Deus, alguns viram, mas que tiveram os milagres e maravilhas não foram todos. Porque para ter os milagres e maravilhas de Deus, temos que fazer muito mais do que apenas só querer algo físico. E aí Pedro, gente, vamos lá, vamos voltar aqui na palavra. E Jesus notou que junto na praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que levavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, Pedro, né, seu dono do barco, Pedro era dono do barco, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou multidões. Então olha a humildade, né, de Deus. Às vezes as pessoas chegam pra gente e falam com que autoridade vocês falam de Jesus, quem vocês são, de onde vocês são, de qual placa, de qual igreja vocês são. Nós estamos anunciando o reino. Nós somos cristãos e levamos a palavra. Não importa a placa, né? Às vezes é a primeira coisa de costume. As pessoas Deus mandou todos nós já fazermos, pergunta, né? Então, Jesus, provavelmente os fariseus viram, por quem que é esse que tá pregando na beira da praia, dentro de um barco? Quem ele pensa que é? Nos dias de hoje não é diferente não, gente. As pessoas julgam assim, e às vezes vê uma live aqui, poucas pessoas, que pra mim não são poucas, são vidas, almas, são 50 almas aqui, né, a gente tem também ali através do YouTube. Então às vezes as pessoas pensam, nossa, mas quem que são essas pessoas que estão falando de Jesus? Pega a essência da palavra, não fica preocupado com quem nós somos não, vai lá ler na Bíblia e confirma que o próprio Deus vai testificar se é verdade ou se não é. Então vamos aqui continuar. Peraí que eu vou pegar outro versículo que eu peguei na linguagem atualizada, tá? Aí ainda cortou aqui. Então, quando terminou de falar, Jesus falou a Simão, agora vai para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Jesus, depois que ele terminou de pregar, ele falou com Pedro, vai mais fundo, vai lá no fundo, lança suas redes para pescar. E sabe uma coisa que é interessante? Ele falou com Pedro, com Simão, né, na época, Simão Pedro, que vai mais no fundo. E que significado vai mais no fundo? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que aprofundar mais, nós temos que nos entregar mais. Porque isso faz toda a diferença, porque nós temos que fazer a nossa parte. Porque muitas das vezes eu escuto as pessoas falarem assim, mas se Deus quiser, e Deus quer o melhor para todos nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer ir mais fundo, nós temos que nos aprofundar com Cristo.
porque assim acontece o milagre, assim a bênção chega. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus está disposto a fazer tudo por nós, menos a nossa parte. A nossa parte é de nossa responsabilidade. Exatamente. E assim, Jesus é cheio de detalhes, né? Então ele falou com Simão Pedro. E um detalhe aqui, olha no versículo 5. Simão Pedro, né, respondeu: Mestre. Mestre é quem, pessoal? Mestre é uma pessoa de autoridade, é uma pessoa que entende do que fala, que sabe do que está falando. Então, Pedro respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. E aí, isso é o que acontece com muitas pessoas, né? Às vezes Deus está falando, vai lá, faz, mas eu já orei, mas eu já jejuei, mas eu já pedi, mas eu já fiz, mas eu já fui, faz de novo. Tem muitas pessoas que estão precisando responder ao direcionamento de Deus. Deus falou, vai e faz. E com a fé genuína, a gente obedece sem buscar entender o porquê das coisas. Essa é a verdadeira fé, né? Essa é a verdadeira fé. Então, assim, aos olhos humanos, Jesus estava ali durante o dia. Na pesca, né? Pelo que eu estava lendo aqui, para os pescadores era melhor ali mais durante a noite, porque os peixes eles não poderiam visualizar ali as redes e confundir, né? Então era mais fácil. Então, aos olhos humanos era assim, improvável. Já tinham tentado pescar a noite inteira. Aí vem alguém durante o dia e pede para jogar a rede para poder pescar de novo, algo que eles já tinham tentado fazer. Mas olha só, imediatamente Pedro, ele justificou, mas olha o que Pedro continuou respondendo. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Aqui na Bíblia, na linguagem contemporânea, fala assim, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, ou seja, sobre a palavra de quem tem autoridade, que era o próprio Senhor Jesus. A palavra está escrito, vai se cumprir. Quem crê vai alcançar, ainda que tenha que fazer de novo. Porque quando você vai fazer de novo, que muitas das vezes vai vir a resposta. Mas infelizmente tem pessoas que desistem com a primeira tentativa. Isso não acontece na vida também, né? Às vezes a pessoa acabou de abrir a loja, fez uma live e não teve ninguém, não vendeu, não faz mais. Não vou fazer mais live. É a mesma coisa. É a mesma coisa em relação à vida espiritual. E sabe como que funciona também? Quando parece que tudo não vai ter jeito mais, as pessoas desistem. Mas é a hora que a bênção tá chegando. É a hora que murmura, que era a hora que a bênção estava chegando, que era para permanecer na fé e seguindo, porque a promessa já está escrita. E se seguirmos firmes no que tem que ser feito, as coisas acontecem. Mas não é no nosso tempo. Não é talvez em uma vez que você vá, ou em 5, em 10, em 20. Mas só que tem que continuar, tem que permanecer, tem que ir mais fundo. Igual o próprio Jesus falou. O que determina o milagre é a fé pura e a obediência, não as circunstâncias. É isso que Deus quer nos ensinar aqui, através dessa história real. Ou você acha que nós estamos contando uma historinha? Se Deus permitiu estar nas escrituras, é pra gente aprender algo com isso, né? Então, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede de novo, né? E aí, dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, ou seja, Pedro foi, obedeceu, lançou as redes e as redes voltaram cheias de peixes, a ponto do barco quase afundar e das redes quase se romperem. E aí, e tá escrito aqui, e logo os dois barcos estavam... Não, peraí. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. Olha só, o que Deus quer nos ensinar com essa parte aqui da história? Que muitas pessoas recebem muito de Deus e não compartilham. Por isso que elas são pessoas que somem na fé, se apagam na fé. Tudo que a gente recebe de Deus, a gente precisa compartilhar, porque nada é nosso. O dia que a gente achar que a glória é nossa, nós estamos ferrados, né? Imagina, Pedro poderia falar,
Nossa, olha meu barco tá cheio, agora eu sou rico, milionário, toda honra e toda glória é minha, mas não é agora, não é dele. Entrou no meu barco. No meu barco, eu posso, eu sou poderoso, pesquei. exato, mas olha, uma coisa que Deus não divide, é a glória dele. Exatamente. Deus não divide a glória dele. Quando o Lúcifer pensou que ia dividir, ele expulsou Lúcifer do céu. Então, tudo que você fizer tem que ser para honra e glória e tem que falar. É tudo para honra e glória dele. Os bens financeiros que Deus permitir chegar até as suas mãos tem que ser em prol do reino. Se Deus falar, dá. Se Deus manda, você olha para uma pessoa e ele falar, dá isso para essa pessoa, é para dar. Né? Se você vai na igreja, por exemplo, vai fazer uma oferta e Deus falar, dá. É porque não adianta pensar que não é Deus falando para você dar, porque ele não quer deixar ninguém na miséria. Ele vai falar para você dar porque você realmente pode dar. Porque não é o diabo que você acha que é Deus falando, é o diabo falando, não precisa dar hoje. Não precisa, você já deu ontem, olha o tanto de gente já dando, né? E não só o financeiro, a gente tá dando um exemplo aqui, tá? Mas é sobre almas também. Você precisa transbordar isso que você está recebendo aqui na vida de outras pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com o egoísmo, né? O querer só para si. Se você ganha, por exemplo, Deus te usou para ganhar uma alma, não foi você que ganhou essa alma. Essa alma não é sua, foi o Espírito Santo que te usou. Se ele não tivesse te usado, então a gente tem que tomar muito cuidado com a vaidade, né? Muito cuidado com isso, que isso é um tipo de iniquidade que nos afasta de Deus. É meu, eu tenho, eu sou melhor, né? Muito cuidado com os likes. Infelizmente a internet é uma vida de mentira, né? Então muitas pessoas estão em depressão, ansiosas por conta da vida do próximo, tá se comparando ali, né, com o próximo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí a explicação aqui na minha Bíblia fala assim: fizeram sinal para os companheiros. Então Pedro estava com o barco cheio, ao invés de ficar com tudo para si, ele compartilhou com os seus amigos o outro barco. E olha como é que é interessante, o barco dele estava transbordando, quase afundando. E ele chamou os amigos dele, a abundância foi maior ainda, porque encheu o outro barco. Porque nós não devemos guardar a abundância para nós, porque o Espírito Santo só pode habitar dentro de um corpo se for pra gente passar para outras pessoas o Espírito. Se a gente não for apegado, né? Você vai falar com as pessoas que tem que devolver dízimo, as pessoas se escandalizam. Então, minha amiga, não é sobre o que você acha que é certo sobre a palavra de Deus é uma só e ela não vai mudar. Jesus não vai mudar o discurso dele porque você não se agrada, porque você você ou alguém, tá? Tô falando você, mas a palavra é pra quem Deus está dirigindo. Porque você não concorda. E sabe o que é interessante? A palavra, ela vem completa, de Gênesis e Apocalipse. Não existe páginas faltando. Então nós temos que nos observar todos os dias se na nossa palavra está faltando alguma página. Né? Porque a gente não pode selecionar na palavra o que eu quero ouvir ou o que eu quero ler. É tudo. Tem a parte que Deus... E Jesus, na maior parte do tempo dele, ele exortava. Se você pegar a passagem de Jesus, ele tinha os milagres, tinha as maravilhas, mas ele veio com uma espada. Ele não veio para trazer paz. Ele mesmo falou, eu não vim para trazer paz ao mundo, eu vim sim para trazer espada. Eu causo divisão. E aqui eu até separei um versículo. Peraí. Eu separei um versículo que tá escrito aqui, gente, na palavra. Já estava escrito, Jesus já previu tudo. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Será que estamos vivendo tempos difíceis? Estamos vivendo, né? Sai pandemia, vem a tal da gripe H3, não sei das quantas, que eu peguei essa gripe aí. Enfim, esse final de ano a gente viu, né, o quanto tem sido difícil para muitas pessoas, muitas cidades. E Jesus já falou que nós seríamos aflições, mas aqueles que têm a blindagem, a luz do Espírito Santo, não se entregam para essas dificuldades, não se entregam à ansiedade, não se entregam ao medo, não se entregam à dúvida. Ainda que passam pelo vale da sombra da morte, não temem, né? E tem essa confiança, essa certeza. Então, o próprio Senhor Jesus já deixou aqui escrito. Saiba que nos últimos dias haverão tempos difíceis, porque as pessoas só amarão elas mesmas, aqui cortou uma palavra aqui de baixo, tá? Amarão elas mesmas. As pessoas nos últimos tempos serão amantes de si mesmas.
são likes. Tem gente que vive por de like, tem gente que... deixa eu ver os seguidores que eu tenho. vive olha tantas curtidas que eu tive na minha foto. E nossa, se não teve, olha. morre, né? Nossa, fulano de tal não curtiu minha foto. Eu vou apagar a foto. Parar de me seguir. Tem poucos comentários. A vida não se resume, gente. Não vive os processos, as vaidades de rede social. Exatamente. Não existe. Então, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Olha aqui Jesus falando, hein? Ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus. Quantas pessoas vão rir de nós? Quantas pessoas vão falar? Vocês vão falar de Deus no Instagram? Não, mas um detalhe, zombar de Deus não é só simplesmente falar zombando dele. Zombar de Deus é quando nós também falamos que somos cristãos, somos servos de Cristo, e aí, poucos minutos depois, estamos servindo ao diabo. Isso é zombar de Deus também. Posta pra Deus um versículo. Mas aí, eu sou de Cristo, 100% de Jesus, sem Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tá lá na palavra. E aí a foto em seguida, no próprio feed, já não é nada de Cristo. O resto dos posts são pro diabo, né? Infelizmente. Então isso é zombar de Deus também. E virou modinha as pessoas falarem que são de Deus, postar versículo bíblico. Mas é a nossa vida que vai falar. Então, assim, tudo pode postar, não tem problema. Mas é a nossa intimidade, né? Quem somos em oculto. No perfil, né? 100% Jesus. E muitas das vezes não condiz com o que está escrito. Não, às vezes eu recebo gente me xingando, às vezes, por conta de um post de loja, os criativos, os anúncios que a gente tá rodando aí pra atrair as lojistas, né? Então tem pessoas que não concordam, em vez de ficar calada, vai lá, comenta, xinga, fala, julga, aí quando você vai entrar no perfil tá escrito lá, serva do Deus vivo. Como assim? Só tá escrito, né? Só tá escrito. Então, Jesus já falou que, infelizmente, muitos zombarão mesmo. Tem muita gente colocando água na palavra de Deus. Enfim, a gente já falou muito sobre isso, essa questão, né, de essas caixinhas de perguntas absurdas que a gente tá vendo líderes religiosos respondendo quanto à fé, para não perder seguidores, deixam de falar a verdade, deixam de falar o que tá escrito. Porque quando nós nos entregamos a Cristo, a gente abdica do nosso eu, do nosso achismo. Porque quem fala é o próprio Deus que tem que falar. Se vamos perder seguidores, não importa. O que importa é falar fielmente o que está na palavra. E isso hoje você vê muitas caixinhas e isso daí é só um alerta mesmo, que líderes estão preocupados em perder seguidores, mas estão desagradando a Deus. Porque eu penso o seguinte, é melhor perder seguidores do que perder Deus na nossa vida. Porque a única coisa que importa é ter Deus na nossa vida. Vamos lá. Zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratos, profanos, não terão afeições, nem perdoarão. Nem perdoarão. Tem muita gente que não perdoa. E Deus ordena, quem quiser ter vida com ele tem que perdoar. Tem que perdoar. Não é, mas você não sabe o que o fulano me fez. 70 vezes 7, minha amiga. Pedro perguntou para Jesus quantas vezes eu tenho que perdoar. Ele falou 70 vezes 7. 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Se você quer ser perdoado, assim como você ora no Pai Nosso, você precisa perdoar. Então, se você tem mágoa... Até a palavra até a oração do Pai Nosso está sendo em vão. Se você tem mágoa, já é um dos indícios de que Deus não consegue habitar em você. Mas Ele não está aqui para te julgar, Ele está aqui para te mostrar o que você precisa fazer. Ele mais quer habitar, né, dentro de todos. Ele está aqui para te mostrar o que você precisa fazer, nós precisamos fazer para ter intimidade com Ele, né? Exatamente, Jesus não se preocupava em perder seguidores. Eu até falei ontem mesmo. Não, eu lembrei ainda que é mais, uma das partes que quando teve uma boa parte dos seguidores que ele começou a exortar e as pessoas começaram a ir embora. E aí Jesus, em vez de falar assim para as pessoas, calma, não foi bem isso que eu falei, espera, volta aqui. Ele não falou, ele falou pro resto da multidão, falou assim, e vocês também não vão embora? E olha como que Jesus era, ele era firme e forte, porque a palavra que tinha que ser falada e pregada era sobre o reino de Deus, e ele falava apenas a verdade, o que nós temos que ouvir, e o que muitas das vezes temos que ouvir, o que eu ouço muitas das vezes dói e corta, porque eu tenho que matar o meu eu tenho que matar minha carne, eu tenho que matar o meu ser.
Então, da mesma forma, Jesus ele falou e continua falando até hoje. Pode ser usando pessoas, pode ser em situações, mas Deus fala o tempo todo. E aí ele falou, né, com as pessoas lá, que as pessoas se levantaram pelo discurso duro de Jesus. E Jesus virou e falou, vocês também vão ficar aqui? Vocês não vão embora também não? Vocês não vão, em outras palavras, vocês não vão se levantar também? Ou vocês vão continuar aqui me ouvindo? Então Jesus não mudou a palavra para agradar ninguém. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos que agradar a Ele, não as pessoas. Temos que amar as pessoas, Sim, né? Mas amar muito as se tiver que pessoas. desagradar com atitudes e palavras, o mais importante é agradar a Ele, né? Então aqui Deus trouxe algumas referências. Caluniarão, outros não terão autocontrole. Olha só, muitas pessoas não terão autocontrole. Quantas pessoas não têm o emocional equilibrado? São pessoas desequilibradas, né? E vem aí a questão da depressão. E às vezes a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus porque tá olhando tanto para si, pro seu problema. O meu problema é o maior. Tem gente que eu faço questão de mostrar a foto. Nossa, olha aqui essa pessoa. Seu problema não é o maior, né? Você tem saúde. Deus, olha só, tem cuidado de você. Você tem perna pra andar. Toda vez que eu vejo uma pessoa aleijada na rua, eu falo, Deus, obrigada pela minha saúde. E ainda que essa pessoa seja assim, ela tem saúde, que é o mais importante. Ter saúde e ter Deus na nossa vida, Em né? primeiro lugar, ter Deus. E que é o mais difícil. O mais difícil é a gente mostrar através das nossas atitudes. Porque falar aqui é muito lindo, né? Quando você tá passando pela situação, é aí sim que a gente mostra. Então, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Então, o colorido desse mundo cegou o entendimento das pessoas. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus é paz, justiça, amor e alegria no Espírito. Ele é Espírito. Não é desse mundo o reino dele, né? Então, a própria palavra fala, se a nossa confiança se limita só nessa terra, somos os homens mais miseráveis. Então, se você não tá tendo tempo de cuidar da sua vida espiritual, anda tão ocupado que a Bíblia, a última vez que abriu, tem 10 dias, tem 15 dias, ou tá pegando poeira lá na cabeceira da cama, tá aberta só no Salmo, tá aberta só nas promessas, você precisa se dedicar mais, pelo menos no que Jesus falou, que foi em Lucas, João, Mateus e Marcos. Pelo menos o que Jesus falou no Novo Testamento, você precisa saber. E você vai ver quantos ensinamentos ricos sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre aquilo que importa de verdade. Colocar em primeiro lugar a vida espiritual, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, que as outras coisas vão ser acrescentadas. As outras coisas, o que é acrescentado? É aquilo que não é tão importante, que é soma. É soma. Então, o que a gente precisa mesmo é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Só que para muitas pessoas isso é religiosidade, isso é chatice, isso é bobeira. Amanhã eu volto para Jesus. Amanhã não chegou o meu tempo ainda, não chegou a minha hora ainda. Nós vivemos por um fio. Jesus, ele é misericordioso, ele não é bobo. Ele não é bobo. E sabe o que é triste? Quando eu escuto pessoas falando assim pra mim: ah, não, eu ainda vou entregar minha vida pra Jesus, ainda não chegou o meu tempo. E infelizmente, deixa eu contar uma verdade. No inferno hoje existe diversas pessoas rangendo os dentes, se queimando, falando: meu Deus, se eu soubesse que minha oportunidade era só até esse dia, eu tinha me arrependido antes. É aquele ditado, né? De boa intenção, o inferno tá cheio. Tá cheio. Então, hoje é o dia. Quem tá aqui hoje, se tem algo para entregar, dobra seus joelhos depois sozinho, vai no banheiro, fecha a porta, tem intimidade com Deus, conversa com Deus, fala: meu Deus, eu entrego ao Senhor, entrega de verdade e faz o que tem que ser feito. Porque hoje pode ser o último dia. Nós não sabemos, né? Perguntar aqui, todo mundo, né, se ama a Deus, todos nós vamos falar que amamos a Ele. Mas nós mostramos esse amor através da obediência na palavra, através de guardar a palavra, através de cumprir a palavra. A gente já sabe, tá escrito lá, calma aí, respira. Vamos continuar aqui, que a gente precisa voltar ali precisa voltar para Pedro aqui no barco, né? Então, as pessoas serão amantes de si,
cheias de si amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência. Temos que tomar cuidado com isso, né? A aparência. Mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim, né? Fiquem longe de gente assim. Então, Deus, com quem que a gente tá andando? Então, vamos voltar aqui pra gente... Peraí, gente. Deixa eu ir pra ela. Esse negócio de tocar na tela aqui que mudou o Instagram. Tô ficando meio... A gente já viu aqui a primeira e a segunda parte, né? Vamos passar pro próximo aqui, chefinho. Aí, pode escolher. Pronto. Ó. Aqui a gente continua, dando continuidade aqui, então, sobre... depois a gente tem que ler os comentários aqui. Sobre Pedro, né, no barco, enfim. Pedro dividiu ali com as pessoas, e olha o que fala aqui na minha explicação. Se Pedro não passasse parte dos peixes para o outro barco, certamente o seu afundaria, e todo o sucesso da pesca teria sido inútil. Isso nos serve de alerta quanto ao egoísmo. Por não compartilharem aquilo que recebem de Deus, tanto material quanto espiritualmente, algumas pessoas têm perecido na fé, isto é, muitos, mesmo beneficiados financeiramente, se recusam a ajudar quem precisa, ou embora conheçam o Senhor, evitam falar dele para quem necessita. Isso é muito grave, gente. Deus coloca às vezes pessoas no nosso caminho, ou a gente passa a responsabilidade para outro. Vou te passar o telefone de fulano, conversa com fulano, e Deus está querendo usar você, né? Ou então vai na igreja tal, e às vezes aquela pessoa precisa de uma palavra naquele momento, e você conhece a Deus e deixa de ajudar, acompanhar, orar junto com aquela pessoa, se colocar à disposição para fazer propósito junto, né? Pegar na mão daquela pessoa. Então isso é ser testemunha de Jesus, isso é ser imitador de Cristo, porque é o que Jesus fazia, né? Jesus, ele ia na casa das pessoas, Jesus ensinava com paciência, orientava, ele era humilde. Então, vamos pedir a Deus o caráter dele nas nossas orações, vamos incluir isso. Deus, dá o teu caráter, me ensina a amar as pessoas como o Senhor ama, me ensina a te agradar com as minhas atitudes, com a minha vida, revela o que está errado, me mostra onde eu estou errando. São palavras de humildade que Deus te agrada. Mas muitas pessoas são tão orgulhosas que só conseguem orar pedindo, eu já fiz, eu já faço, eu oro não sei quantas vezes por dia, mas eu já fui, eu já faço, mas não deixa de fazer de novo quando Deus pede, né? E deixa de dar atenção à palavra. Assim, o individualismo, a ganância e a indiferença têm causado separação no seio cristão e feito com que muitos sejam incapazes de ver a necessidade do outro, porque pensam apenas em si mesmos, né? E como Deus falou também, né? As pessoas olhariam para si mesmo e para o dinheiro, né? E isso foi até um versículo anterior que você passou aí. Isso é fato. As pessoas estão deixando de se preocupar, de preocupar em ter intimidade real com Deus e de preocupar com o próximo, né? Está em extinção, infelizmente, é uma realidade. E aqui, continuando, né, pessoal, olha só o que fala no versículo 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus, e olha que e Jesus estava ali realmente se revelando para eles, né? E disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Ali veio a reverência, ali veio o temor do poder, da autoridade que Deus estava transmitindo. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago, João e os outros também. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram. Então, olha o mais louco que aconteceu. Pedro poderia pensar assim, eu já tô rico, agora eu vou viver a minha vida e vou descansar. Ele largou todos os peixes e foi seguir Jesus. A mesma coisa de você ter hoje, trazendo para a realidade de hoje, 100 mil seguidores. Você foi lá e conseguiu 100 mil, 1 milhão de seguidores. E aí você larga tudo e segue Jesus. Mais exemplo ainda aprofundado é o jovem rico,
Você ter realmente uma fortuna ali. E tem uma parábola que Jesus conta, né? De um homem que achou um campo, uma pedra preciosa, e ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo por conta daquela pedra. A pedra é o Espírito Santo, que Deus queria dar de exemplo na parábola. Então ele vendeu tudo o que ele tinha para conquistar o Espírito Santo. E aqui Pedro, depois de tudo que aconteceu, passou a noite sem pescar, depois conseguiu pescar, e ele viu que mais importante do que os bens que ele tinha adquirido era ouvir o que o mestre tinha para falar, era andar com o mestre, era ser cheio da presença dele, porque ele tinha tudo que ele precisava, e o resto Deus iria acrescentar, né? Iria acrescentar. Então, aqui fica Aqui fica esse ensinamento, né, do finalzinho aqui. Então, ele deixou tudo para seguir Jesus. Isso é um exemplo de fé genuína, de fé pura, né? Então, quem tem coragem? Aqui a gente vê que para servir Jesus precisa ter coragem. Então, quem está disposto a pagar o preço para fazer de novo, para ir lá, sem murmurar, sem reclamar. Muita gente prefere ficar murmurando, prefere ficar reclamando e não vai ouvir a voz de Deus. Não vai mesmo. Prefere ficar se justificando ao invés de agir a fé, né? Então, olha que exemplo a ser seguido. Largou tudo e foi seguir Jesus. Agora a pergunta que não quer calar. Você tem disposição para largar tudo para seguir Jesus? Se a resposta para a oração de Jesus é larga tudo e me segue, como ele falou com o jovem rico. O jovem rico falou que ele já fazia tudo, né? Eu já faço tudo. Eu já oro o Pai Nosso, eu já sou fiel no dízimo, faço tudo. O que mais eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus falou assim, larga tudo, vende tudo, dá para os pobres e me segue. Aqui a gente está falando de coisas espirituais, aqui a gente está falando quem tem o olho para o reino de Deus, que não é comida nem bebida, é paz, amor, justiça e alegria no Espírito. Ele estava olhando para o alvo. Quem não tem a visão espiritual não consegue entender o que é isso aqui, né? Então, quem tem a visão espiritual consegue ver Deus nos detalhes. Em tudo, consegue ver ali o mundo espiritual, nos problemas, nas dificuldades. Poxa, peraí, eu tô me afastando. Peraí, eu tô fraquejando na minha fé, nas minhas atitudes. Tô precisando buscar mais. Isso aconteceu, esse problema, vou dobrar o joelho, vou fazer mais propósito, vou jejuar mais, vou me fortalecer em espírito, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar ligando para todo mundo, ficar pedindo ajuda, eu vou fazer a minha parte, eu tenho acesso a ele, né? E olha o detalhe, Pedro foi para pescar o dia inteiro, trazendo para os dias de hoje. Muitas das vezes a gente tem batalhas que não dão certo, não vai acontecer do nosso jeito. Mas ele continuou, ele obedeceu a Deus e, primeiramente, olha como que tudo o resultado é diferente quando estamos na presença de Deus. Porque Pedro, quando foi por ele mesmo, no físico dele apenas, no trabalho dele, não teve resultado. Só que quando foi Deus comandando a vida dele, porque aí já era, meu Senhor, vem no barco comigo. Então é a mesma coisa, convida Deus para fazer tudo com você. Senhor, vamos no trabalho comigo. Meu Pai, vamos ali agora no carro comigo. Meu Deus, vamos aqui junto comigo dormir. Convida Deus para participar da sua vida e que Ele realmente seja o seu Deus. O que é Deus, o que é Senhor, o dono. O melhor hábito que você pode desenvolver, né? E eu fazia muito isso no início da fé. Eu tenho, até hoje eu tenho nas minhas notas do celular. Eu colocava nas notas para despertar o tempo inteiro o que eu precisava fazer sobre a minha comunhão com Deus, até isso se tornar um hábito de consagrar um alimento, de consagrar a comida que come, tudo que come, uma água que bebe. Poxa, às vezes a gente tá no restaurante, vai consagrar uma comida, todo mundo começa a olhar pra gente, porque não é uma coisa comum. E a mesa é um lugar onde Deus quer estar conosco. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Se alguém abrir, eu vou entrar, vou ceiar, vou sentar com ele à mesa. E aí, gente, vindo aqui lá para João 21, tá? 3 anos depois que os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus passa pela morte de cruz, né? E ele ressuscita e aparece 40 dias para os discípulos e para mais de 500 pessoas, para testemunhar e testificar aquilo que ele já tinha falado e prometido, para mostrar que ele estava
vivo. Então, quem é a primeira pessoa que Jesus aparece depois que ele ressuscita para Maria Madalena? E por que ele apareceu para Maria Madalena? Tem gente que fala que é porque mulher é fofoqueira mesmo, que ela saiu para contar para todo mundo. Mas não, foi porque ela buscou. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, quem quer ouvir a voz de Deus, quem quer ser a habitação dele, tem que buscar. Nós temos que ir até a fonte, né? Não ele que vai vir até a gente. Ele não é nosso mordomo, não é nosso garçom. Se nós somos servos, quem tem que servir ao Senhor? Senhor é o quê? Dono. Se ele é o nosso dono, somos nós que temos que nos prostrar diante da sua majestade. E realmente o seja feita conforme a tua vontade está sendo praticado no nosso dia a dia, como a gente ora no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Assim, tem gente que nem pensa quando tá falando. E fala até, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus não quer ouvir vãs repetições. A oração do Pai Nosso ele deixou como exemplo pra gente, mas nós precisamos pensar no que estamos falando, viver aquilo que a gente está realmente orando. E aí, Jesus apareceu para Maria Madalena e falou, e ela, no primeiro instante, não reconheceu o mestre. Ela confundiu ele com o jardineiro. Então, é aquilo que eu tinha falado. A pessoa, às vezes, ela tá tão voltada para o seu problema, que é o maior, que quando Jesus fala, ela não ouve que é ele que está falando. Ele está usando alguém. Quantas pessoas Deus já usou para orientar, pessoas que estão passando problemas, depressão, e a gente fala, e é a voz de Deus falando com aquela pessoa, só que ela não acredita. Deus está falando, porque ela está tão fechada no mundo dela, no problema dela, né? Na angústia dela, no buraco que ela está vivendo, no problema dela, que Deus fala e deixa a voz fluir, deixa a voz passar. Então não adianta falar que Deus não está falando, que ele está falando, o tempo inteiro ele está falando, mas não somos nós que não estamos respondendo como Pedro respondeu. Sobre a tua palavra eu vou lá e vou fazer. Então às vezes as pessoas não conseguem entender que é Deus que está falando. Então em primeiro momento a Maria Madalena ela confundiu, mas quando ele chamou ela pelo nome, ela falou, mestre, é o Senhor. E ele falou com ela assim, avisa para os discípulos e para Pedro que eu estou vivo. Então ele colocou em ênfase o nome de Pedro. Pedro era um grande servo. Pedro teve presente em vários milagres, né? Na transfiguração, no monte, ele viu Elias, Moisés, andou sobre as águas. Ele recebeu a revelação dos céus, que Jesus mesmo falou com ele. Foi Deus que te revelou isso, não foi ninguém que te falou, né? O próprio Senhor Jesus já viu um diferencial ali em Pedro. Mas aqui depois de 3 anos, não sei se vocês já ouviram a história, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Então, provavelmente Pedro ele estava ali arrependido, né, do que fez. Então Jesus, ele não estava preocupado com o que Pedro tinha feito. Ele estava preocupado em resgatar o primeiro encontro deles, né? Aquele primeiro amor dele com Pedro. Então, avisa aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo. E aí, Pedro voltou a pescar. Muitas pessoas falam que Pedro voltou a pescar porque ele tinha se afastado da presença de Deus. Mas Pedro voltou ao lugar do primeiro encontro, onde ele teve uma experiência com Deus, né? E aqui no versículo 21, no capítulo 21, no versículo 3, fala assim, pra gente finalizar. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também. Aí os seus amigos, discípulos falaram assim, também nós vamos contigo. Então, olha só, vale a pena andar com pessoas da vida espiritual que vão nos fortalecer, que vão contribuir. Poxa, Pedro já teve um grande encontro lá atrás na pesca com Deus. Então eu vou com ele, eu vou colar com ele. Então nós temos que colar com pessoas nessa área da nossa vida, da fé, né? Toda área que a gente quer crescer, a gente precisa andar com essas pessoas. Porque um contribui com o outro, um ajuda com o outro, com o testemunho. Então, é importante. Temos pessoas da fé que a gente anda e ama estar com elas. Porque a gente sempre recebe, quem ganha somos nós. Será que a gente tem selecionado esse tipo de amizade? Então, tem lugares que a gente vai que, pelo amor de Deus, a gente arrepende. Volta pra casa e fala, ai meu Deus, por que eu fui? Porque às vezes a gente volta mais carregado, mas
quando a gente tá com pessoas da fé, é uma festa, a gente nem vê a hora passando. Então, os discípulos foram junto ali, os amigos de Pedro foram junto. Ele falou, vou pescar. E foram todos lá e subiram ao barco. E naquela noite nada apanharam. Será que tem alguma semelhança com o que tinha acontecido lá atrás? Mais uma vez Pedro foi lá pescar e não pegaram nada. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Dessas aparições de Jesus, né? Uma delas foi em relação a Pedro na praia. Maria Madalena apareceu ali também para Jesus e os discípulos na praia de novo, depois que ele ressuscitou. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. O Espírito Santo ainda não tinha descido, né? A promessa do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus ainda estava aqui. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tem de alguma coisa para comer? Jesus perguntando ali, já sabia. Agora, Jesus quando pergunta as coisas, às vezes a gente não confessa, né? Pra que eu tenho que confessar para Jesus? Pra que eu tenho que orar pro fulano que eu tenho mágoa? Ele já sabe, né? As pessoas pensam dessa forma, ele quer ouvir. Ele já sabe, de fato, mas ele quer ouvir, por isso que ele pergunta. Quando ele perguntou pro cego, que queres que te faça? Ele sabia que o cego queria enxergar, mas ele quer que a gente abre a boca e pede e fala. Por isso você não pode ficar dependendo da oração dos outros. Você tem que abrir a boca e falar. As pessoas orar pra gente é muito bom, né? Mas não dependa disso. Tem pessoas que tá cheio de impressão digital na cabeça, de oração que recebeu e a vida não muda. Porque as atitudes não mudam. A vida realmente não vai mudar se a gente não reagir e não responder e não fizer a nossa parte. A mesma coisa quando você vai fazer uma plantação. Se você joga semente de um pé de manga, vai nascer pé de manga. Se você plantar, vamos dizer, cacto, vai nascer cacto. Não tem como. É de acordo com a nossa plantação que assim poderemos colher os nossos frutos. E o plantar não quer dizer que é na mesma hora. Porque você já viu algum pé de manga na mesma hora da manga? Não tem como, nós temos que fazer essa plantação. Então assim é o reino de Deus. Nós temos que plantar para colher em Cristo. E aí disse Jesus, filhos, tem de alguma coisa para comer? E responderam, não. E ele lhe disse, Jesus falou, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Quando Jesus falou isso, porque ele fala como quem tem autoridade, e eles falaram, é o mestre. É ele. E aí, eles obedeceram a palavra. E Jesus foi cheio de detalhes aqui, ó. Cheio de detalhes. Lança, pois, lança a rede para o lado direito do barco e achareis. Então, tem hora que Deus vai falar com detalhes mesmo com a gente. E não é do nosso jeito. Nós temos que estar atentos aos detalhes, porque Ele é um Deus de detalhes, né? Então, lançaram, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Mais uma vez, a rede saiu lotada de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Então, foi João, né? João que Jesus amava. João, ele se referia... Estamos lendo o livro de João aqui, e João se referia a ele mesmo, né? Como aquele que Jesus amava. Então, João falou para Pedro, é o Senhor. É ele que tá dando essa ordem. Só pode ser ele. Um milagre desse, só pode ser a mão dele. Ele ressuscitou, ele tá de volta, ele tá com a gente, né? E percebam um detalhe. Jesus não foi para acusar Pedro. Jesus sabia que Pedro tinha negado Jesus. Então, Jesus, ele foi e focou em, como que eu posso falar? Reanimar Pedro. Ativar a fé de Pedro, que ele estava ali um pouco desanimado. Então, ele voltou para o lugar do primeiro encontro. E Jesus não estava acusando pelo que ele tinha feito. Jesus não estava pisando na ferida dele. Às vezes a gente faz questão de pisar na ferida do outro. Falar o que o outro fez, o que o outro falou. Não é caráter de Deus, a gente tem que amar ao próximo, né? E até mesmo trazendo para hoje, Deus veio aqui para fazer esse resgate. Se algum de vocês que está aqui hoje, presente, saiu da presença de Deus e acha que não tem como mais voltar, não, Deus está voltando para o mesmo lugar de onde um dia Ele te resgatou, e Ele está aqui hoje, te resgatando novamente, porque Ele quer
que você tenha comunhão com Ele. Ele quer intimidade, Ele quer habitar dentro de você, Ele quer o Espírito dele habitando dentro de você, guiando seus passos, trilhando todos os seus caminhos. Ele quer sim te orientar, porque a aflição que você sofre no mundo haverá as aflições, mas Ele venceu o mundo e da mesma forma Ele quer que você vença todos os obstáculos que tem, porque Ele quer habitar dentro de você. Então hoje é um dia sim de resgate. Ele veio também como veio para Pedro, Ele vem para você hoje também, para todos nós. Porque na presença dele há abundância, né? E Ele quer orientar para que a gente seja guiado por Ele, não pelo aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente acha. Então, se Ele mandou lançar à direita, é para fazer. Então, se Ele tá falando com a gente, me busca em primeiro lugar, busca mais para você, para de ficar orando só pelos outros, ora pelos outros, mas tenha mais tempo comigo, né? Busca intimidade, busca o batismo com o Espírito Santo, não fica tentando entender como e por quê. Obedece, vai lá e faz como eles fizeram aqui. Eles poderiam ter questionado, mas por que do lado direito? Mas por quê? Mas por quê? Por que assim? Não, vai lá e obedece. Se Deus está permitindo o que você está vivendo na sua vida hoje, não é porque Ele esqueceu de você, não é porque você é menor do que os outros, tem um propósito por trás. Muitas das vezes foi a gente que se colocou naquele lugar e a gente só está colhendo o que plantou. E Ele está querendo nos resgatar, Ele está querendo nos ensinar. Mas para isso a gente tem que obedecer, fazer a nossa parte, que ninguém vai fazer isso por nós, né? Como eu tinha falado, Deus pode fazer tudo por nós, menos a nossa parte. A nossa parte cabe a nós. E aí, Pedro se vestiu com uma túnica quando ele viu que era o Senhor, e ele pulou lá de alto mar e veio nadando até a praia, atrás de Jesus, com sede de Jesus, como o filho pródigo, né? Quando ele foi receber o filho de volta. Jesus não vai te condenar por nada que aconteceu. Ele quer nos perdoar, né? E hoje ele ainda é o nosso advogado. Ele vai ser o juiz ainda, mas ainda não. Hoje nós estamos aqui em vida, ele é o nosso advogado. Ele quer defender a nossa causa. Ele quer realmente que voltemos para ele. Exatamente. E aqui, então Pedro foi e vestiu a túnica porque ele não ia estar na presença, que aqui fala entre parênteses, porque Pedro estava nu, né? Então ele estava ali pescando nu. E quando ele viu que era o mestre, ele se vestiu com uma túnica, com sinal de temor, de reverência. Nós não entramos na presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Faz diferença os detalhes para Deus, o quanto a gente se preocupa na hora de falar com Ele, né? Faz muita diferença. Então, olha só o que faz a gente terminar aqui. E levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram pela terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse Jesus, trazei os peixes que agora apanhaste. Aí, Jesus falou com eles, lança do lado direito. Quando eles chegaram na praia, Jesus já estava ali com uma brasa acesa, já aquecendo o pão e o peixe. Ou seja, tem coisas que ele vai te pedir, mas é só para testar a gente. Ele não precisa daquilo. Às vezes a gente fala, né? Nossa, mas Deus não precisa de dinheiro. Por que eu tenho que ofertar? Por que eu tenho que dar isso para fulano, para ciclano? Por que eu tenho que abrir mão disso e daquilo? Não é porque ele precisa, é porque ele está testando o nosso coração. E aí ele já está pronto para entregar o que a gente precisa. Então os discípulos estavam com fome e Jesus já estava lá na beira da praia. Tá escrito aqui, ó. Logo desceram e viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Então Jesus já tinha o pão, Jesus já tinha o peixe, Jesus já tem tudo o que a gente precisa. Tudo que a gente precisa, ele tem abundância de alegria, de paz, Voltou. Então, Jesus já tem tudo que a gente precisa. Então, olha só, que história, né, que Jesus deixa aqui pra gente. Então, quando os discípulos voltaram, já estava tudo preparado. Já está tudo pronto. Jesus é um Deus pronto. Nós que temos que ir para fazer parte do plano dele. Não temos que, ai meu Deus, mas qual que é o meu ministério? Qual que é o plano de Deus para minha vida? O plano dele já está pronto. Você tem que ir até ele e fazer parte do reino. Fazer parte do reino de Deus. Que se ele fala, o reino de Deus, é porque tem outro reino nesse mundo. Não tem só o reino de Deus. Então,
quem nós estamos servindo? Não São tem os como servir dois detalhes senhores, né? que fazem a Ele fala também diferença, isso. né? Então tá escrito aqui: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Dessa vez a rede não se rompeu. Às vezes no início da caminhada da fé, né, acontecem situações que as redes começam a se romper. Então, porque a gente ainda está amadurecendo, a gente ainda tá começando. Mas se a gente prevalecer, permanecer, você nunca mais vai se deixar abater por aquele mesmo problema. Você vai passar por ele mais fortalecida. A sua fé vai ser avivada. Os problemas, o espinho na carne, eles são necessários para que a gente possa se fortalecer na fé. Para que a gente possa usar a fé. Dessa vez as redes não se romperam. Então é isso que a gente tem que determinar. As minhas redes com Jesus não vão se romper, independente da circunstância, da dificuldade, do que eu tiver que passar. As minhas redes não vão se romper. Aqui, Jesus dá mais detalhes, né? Nessa segunda pesca eram 153 grandes peixes. O barco não afundou. O barco não trouxe ali sinais de se afundar, porque eles já estavam amadurecidos na fé, nessa segunda pesca, né? Então por isso que Deus permite as situações pra gente ficar amadurecido na fé. E o amadurecimento na fé é o quê? Eles estruturaram, a rede deles estava estruturada. Ela não se rompeu por quê? Porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Porque esse é o momento de decisão. Todas as vezes que a gente toma uma decisão, serve a Deus e toma direção para Deus, Ele vai instruindo-nos mais, vai mostrando os caminhos dele mais, e assim a nossa rede ganha estrutura também. E ela não se rompe. Mas nós temos que fazer a nossa parte, como sempre, para estruturar, para estar pronto, para receber mais de Cristo. É isso aí, gente. Então essa foi a palavra que Deus deixou hoje pra gente, com tantos detalhes para ensinar sobre a pesca de Pedro, para ensinar de que ele tá falando, e muitas das vezes a gente está deixando de ouvir por conta de olhar pro nosso umbigo somente, né? Ah, tá. A Elo tá mandando aqui pra quem o Instagram é Café com Fé, isso aí. Ela colocou o arroba aqui. Entra lá no Instagram. Fixar. Entra lá. Começa a seguir, tá? E... deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Alguém que tinha mandado uma mensagem aqui também, mais acima. Acho que foi a Evani que mandou. Acho que subiu muito, né? Porque ela mandou que 700 pessoas estavam na live ontem e hoje 60 e poucos. Tipo, pra ganhar dinheiro, acho que era um trem assim. Ah, tá. Ontem tinha mais de 609 pessoas na live querendo vender. Hoje tem 61 escutando essa palavra e reflexão maravilhosa. E Deus não conta com quantidade, né? E a gente vê que pra ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas não têm tempo. Não tem tempo, né? Mas na hora que precisa, o cinto aperta, vai lá e pede alguém pra orar, vai, liga pro pastor, liga pro padre, enfim, vai pedir ajuda, sendo que Deus, Ele nos dá condição para conquistar o milagre. Nós temos essa capacidade, todo mundo tem essa capacidade, né? Então que possamos aprender com a fé de Pedro aqui e realmente andar com Jesus, que é o melhor e único caminho para que a gente possa ter intimidade. Então nós estamos nesse propósito de intimidade. Hoje é o segundo dia, lembrando, 12:07 hoje não tem live, porque foi hoje de manhã, 6h59. Amanhã, 12:07 no Instagram, Café com Fé, ok? @Café com Fé BH, acompanha lá, e quem quiser entrar no canal do Telegram, me chama aí no direct, ok? Chama aí no direct que eu envio o link, tá bom? Então vamos fazer uma oração. Vocês pegaram a água? Vamos consagrar a água. E você pode tomar água durante o dia, não deixa ela acabar, não. Faz café, faz comida com essa água. Não deixa eu terminar e vai enchendo ela. Isso, dá pra família tomar, dá pro filho tomar, passa no lugar da enfermidade. Usa a sua fé.
não é essa água aqui, mas é a fé que a gente está usando na palavra do Senhor Jesus. É o poder dele que se manifesta diante de tudo aquilo que a gente consagra em nome dele. Não tem comidas que são consagradas para os encostos e não faz mal, né? Tem gente que às vezes come comida que foi consagrada e enfim. Então, você acha que Deus não tem poder para poder colocar o poder dele aqui nessa água? Claro que tem. Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome por essa manhã, por essa palavra. Obrigada por nos ensinar a verdadeira fé. Obrigada por nos dar a direção do que a gente precisa fazer. Agora é com a gente. Meu Pai, que essa palavra venha germinar, venha dar frutos verdadeiramente. Não permita que nada durante o dia venha roubar aquilo que a gente acabou de receber, meu Pai. Que possamos dar testemunhos da Tua palavra e que assim, meu Pai, possamos Te agradar com as nossas atitudes, não com o falar, mas através das nossas ações. Ensina-nos a agir e reagir conforme Te agrada. Ensina-nos a buscar o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento da Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. E aqui nós usamos a nossa fé e pedimos para o Senhor consagrar essa água, que ela se torne na fonte a jorrar, que ela se torne naquela água viva que o Senhor disse para aquela mulher samaritana, que quem tomasse da água viva do Senhor jamais teria sede. Então que essa água venha nos purificar, nos limpar, nos lavar, venha nos curar, meu Pai, daquilo que nós necessitamos nesse exato momento. E onde for usada essa água, ali venha ter a testificação, a materialização do Teu poder, da Tua honra e da Tua glória. Então eu falo com você agora, a água seja consagrada em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Toma aí 3 golinhos com fé. Em nome de Jesus. Um beijo pra vocês, vai ficar salvo aqui a live. Terça-feira que vem estamos aqui novamente, amanhã, 12h07, no Instagram do Café com Fé, ok? Espero vocês nesse propósito de 21 dias, quem quiser fazer, e quem quiser só acompanhar o Café com Fé, até semana que vem, então, às 6h59. Tchau! Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.